Olá amigos, eu sou Antenor Gonçalves e nesses últimos vídeos eu tenho apresentado essa série falando sobre igrejas que fecham as portas dos céus. Eu gostaria de, numa breve revisão, falar para você sobre os vídeos que nós já lançamos. Estamos no 6º vídeo agora e eu quero fechar essa série para depois começar outros trabalhos e divulgar e compartilhar com você. Mas só para uma revisão. Nós falamos sobre o problema do estrelismo nas nossas igrejas, falamos sobre a questão do legalismo nas nossas igrejas, falamos sobre a questão do elitismo nas nossas igrejas, do puritanismo nas nossas igrejas, falamos também sobre o bairrismo nas nossas igrejas. E hoje eu gostaria de terminar essa série falando sobre o profetoidismo nas nossas igrejas. Bem lá atrás, nos anos 80, acho que alguns de nós, pelo menos, nos lembramos daqueles filmes que falavam sobre os androides, que pareciam seres humanos, mas não eram. Ao longo desses anos eu tenho também usado um outro termo, o cristoide. Parece um cristão, mas não é. Mas eu acho que até mais recentemente eu comecei a usar agora um termo chamado profetoide. Parecem profetas, mas não são. Então existe um problema nas nossas igrejas que eu observo, que é o problema do profetoidismo. E veja só, eu gostaria de iniciar na realidade esse último vídeo com alguma leitura bíblica para nós, para a gente ter um texto base aqui, onde nós podemos ser norteados. Veja o que a palavra diz no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz lá: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, ou seja, aos patriarcas, lá no Velho Testamento, pelos profetas. Mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. No passado, Deus falou através dos profetas. Mas nesses últimos dias, e nós estamos vivendo os últimos dias, Deus tem nos falado através do Filho, o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também esse Filho fez todo o universo. Ele não é só o herdeiro, ele é o herdeiro com competência, legitimamente. Por quê? Porque ele foi o Criador, a palavra criativa de todo, o Verbo vivo que criou todo esse universo. Este é o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, aquele que representa Deus na sua inteireza, ele está dizendo, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, uma coisa que nós aprendemos aqui no Novo Testamento, nessa carta, que no passado Deus falava através de profetas, mas nesses últimos dias Deus fala através do seu Filho Jesus Cristo, a expressão exata do seu ser, aquele que veio para revelar Deus, quem é Deus na sua natureza, nas suas virtudes, na sua graça, no seu amor. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18, deixa eu procurar essa passagem aqui, livro de Deuteronômio, capítulo 18, veja só o que diz lá também as Escrituras. Versículo 22. Saibam que, quando um profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem aconteceu o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção. Não tenham medo dele. E mais ainda uma outra palavra, no livro de Jeremias, capítulo 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deem ouvidos às palavras dos profetas que profetizam entre vocês e os que os enchem de falsas esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. E a palavra aqui diz o seguinte, Jeremias, o profeta de Deus, falando: não deem ouvidos a esses tipos de profetas, que falam aquilo que vem do coração deles. Deixa eu falar para você sobre a experiência que eu tive algum tempo atrás, de uma moça, jovem ainda, que veio à minha procura, sabendo que eu
recebia pessoas para aconselhamento, para terapia individual e de casais, e trabalho com família há muitos anos agora no ministério, e ela estava enfrentando uma depressão crônica. E ela disse para mim que ela frequentava uma igreja onde, pouco tempo atrás, o pastor tinha tido uma revelação para ela, para a vida dela, e disse que Deus iria abençoá-la e que naquele ano novo que estava se iniciando, Deus iria proporcionar para ela grandes bênçãos, inclusive a dádiva de um carro, de um veículo, para ela poder se transportar, se locomover da casa para o trabalho e visitar os amigos e famílias, vir para a igreja e tudo. E ela recebeu aquilo com alegria e ela foi em frente. Então ela comprou aquele veículo porque Deus havia dado a palavra para o pastor. O que aconteceu é que depois de alguns meses ela não conseguia mais fazer o pagamento do carro, o combustível, a casa, né, as outras responsabilidades que ela tinha, como a energia elétrica, a água e outras despesas. E ela foi se afundando numa crise financeira. E ela foi falar com esse pastor, e o pastor disse: olha, o problema é seu, a responsabilidade é sua. Eu recebi a palavra de Deus, mas né, a ação na vida é a sua ação, né? E ela então entrou numa depressão muito profunda, achando: será que Deus me decepcionou? Será que essa palavra realmente veio de Deus? Agora eu pergunto, será que quando Deus dá uma dádiva dessa, será que Deus manda recadinho? Será que Deus precisa usar outros homens para falar para você: é isso que você tem que fazer na sua vida? Eu me lembro que isso não faz muito tempo, ouvindo um pastor que eu gosto de acompanhar, os meus irmãos, né, e ouvir o que eles têm para dizer, para aprender e também para desaprender algumas outras coisas, né, para também não incorrer no mesmo erro. E eu me lembro que ele, no meio da mensagem dele, agradecendo as pessoas que estavam ali visitando, mesmo em dias de pandemia, dias complicados, ele falou: olha, eu sei que tem algumas pessoas aqui que estão nos visitando dessa cidade aqui próxima a nós, e Deus está me dando uma palavra, Deus está me dando uma revelação. Ele pegou um molho de chave e disse: olha, Deus está falando para mim, através dessas chaves aqui, que Ele está abrindo portas para vocês. Essa semana vai ser semana que Deus vai abrir portas na sua vida. E eu fiquei pensando, quantas pessoas, né, como aquela jovem lá atrás, como provavelmente esse casal agora, são levados de forma incauta, não muito sóbria, né, por palavras assim, por profecias que vêm de profetoides, não de profetas de Deus, mas que falam de forma presunçosa, que falam do coração, que não falam nada sobre Cristo, que prometem muitas promessas humanas com uma pregação humana, mas sem oferecer Cristo, o Salvador, que veio, não prometendo para nós um monte de coisas, mas que veio para trazer a palavra poderosa de Deus que nos resgata, que nos tira da condição de pecador, de perdidos, e que nos leva à adoção como filhos perante Deus. Essa é a mensagem que precisa ser anunciada, irmãos. Caso contrário, pessoas vão continuar sendo desiludidas, e aqueles que são sóbrios, que nem o apóstolo Paulo fala no livro de 2 Timóteo, ele escrevendo para Timóteo, ele diz: olha, cuidado, porque nos últimos dias as pessoas não suportarão essa doutrina. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Ao contrário, elas se cercarão de mestres, como se sentindo coceira no ouvido, pedindo para eles ensinarem. Por quê? Porque a palavra dura, a palavra verdadeira, e muitas vezes a palavra de Cristo, ela não vem somente para coçar o seu ouvido. Talvez ela venha para doer o ouvido, mas para, no final das contas, resgatar, salvar, trazer vida e saúde ao coração, à alma da pessoa. Então, igrejas que querem abrir as portas dos céus tem que fazer o que Hebreus nos ensina. Nos últimos dias Deus falava através de profetas. Hoje o que eu vejo é muito profetoidismo nas igrejas.
Nós precisamos agora um pouco mais de cristianismo nas nossas igrejas. Que Cristo seja anunciado, que a salvação em Cristo seja anunciada. Por menos apelo que isso pareça ter, é a mensagem mais poderosa que existe. Por menos atraente, espetaculoso que isso aparenta ser, é ainda aquilo que leva o homem até Deus, que redime toda a humanidade, que restaura este mundo. Igrejas que fecham as portas dos céus versus igrejas que abrem as portas dos céus. Cristo, Ele veio como essa porta, inclusive. Deus abençoe as nossas igrejas. Essa série foi um momento de reflexão para mim, para a minha vida, assistindo inclusive o que está ao meu redor em termos de igrejas, de religião, de espiritualidade. Eu espero que também tenha servido como um tempo para você refletir. E se você tiver alguma sugestão, se você que está aí atendendo, participando, vivendo nas igrejas, estiver vendo alguma coisa que possa inclusive me ajudar com ideias sobre igrejas que fecham as portas dos céus, eu estou aberto para você enviar para mim. Eu gostaria de, inclusive, poder me aprofundar mais nisso. Eu tenho recebido algumas sugestões de alguns amigos, tenho incluído, inclusive, nesses pequenos vídeos, mas estou aberto para a sua sugestão, tá bom? E assim, quem sabe, a gente possa desenvolver e nutrir igrejas saudáveis que, ao invés de fechar as portas para as pessoas, estão abrindo as portas dos céus para todos nós. Um abraço, Deus abençoe você.